Boa noite a todos, que a paz do Cristo seja com cada um de nós. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui no Salão Bezerra de Menezes, àqueles que nos acompanham pela TV, pela Rádio Comunhão, e àqueles que nos ouvirão posteriormente em nosso canal no YouTube. O tema proposto para a nossa reflexão desta tarde, deste início de noite, está no capítulo 73 do livro Fonte Viva, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E o título dado ao nosso encontro, Nunca Estamos Sós. E o objetivo a ser atingido nesse bate-papo, nesses próximos 30 minutos, é que possamos chegar até aqueles que sofrem, que passam neste momento por aflições, por determinados sofrimentos, e fazer com que todos nós reconheçamos a necessidade e a importância da fé, da perseverança e da esperança em dias melhores. Porque, conforme diz o autor da carta aos Hebreus, Deus nunca nos abandona. E quando nós nos dirigimos àqueles irmãos, àquelas irmãs que neste momento possam estar passando por determinadas provações, acabamos nos dirigindo a todos nós. Porque quem de nós não vive, não experiencia nesse ou naquele momento situações que exijam a nossa fé, a nossa confiança em Deus, acima de tudo, a nossa confiança nas promessas do Cristo, a nossa confiança na espiritualidade amiga que nos acompanha e nos acolhe. Então, para que nós possamos desenvolver o raciocínio em cima do tema trazido pelo Emmanuel, eu vou ler um trecho do capítulo 73 e, na sequência, faremos alguns comentários. E o Emmanuel começa assim: Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E aqui, já parando para fazer algum comentário, o Emmanuel, ele usa uma palavra que muitas vezes nós não colocamos na nossa realidade. O Emmanuel diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Mas muitas vezes nós choramos, nós lamentamos, nós nos enraivecemos, não porque não temos as nossas necessidades atendidas, mas porque nós não temos as nossas vontades atendidas. Isso já é suficiente para a gente dar uma paradinha e refletir um pouco sobre os motivos, as causas, as razões daquilo que nós classificamos como sofrimento. Eu estou sofrendo em função das minhas necessidades ou em função das minhas vontades? E o Emmanuel prossegue: Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue.
Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detém-te para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Vamos dar mais uma paradinha aqui. Quantas vezes nós não nos consideramos a pior das criaturas? A pior das criaturas no sentido de nos sentirmos abandonados. Quantas vezes já não passou pela nossa cabeça a ideia de que Deus esqueceu da gente? Só pode ter esquecido. Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tantas situações me exigindo paciência, perseverança? Por que apesar de eu me esforçar tanto para manter a paz, para manter o equilíbrio, sempre tem alguma coisa acontecendo para me tirar do prumo, para me tirar do sério? Quantas vezes não nos perguntamos, por onde anda o meu anjo guardião? Que não me guarda, que não me protege. Por onde andam os benfeitores espirituais, que tanto se fala na casa espírita? Onde andam todos esses irmãos que não veem o meu sofrimento, que não me vêm ao encontro para ajudar-me a carregar a minha cruz? Quantas vezes não blasfemamos contra a misericórdia de Deus, contra o amor de Jesus, contra a atenção dos nossos benfeitores, porque nos julgamos deserdados da nossa paternidade divina. Mais uma vez, a doutrina espírita vem em nosso socorro, jogando luz sobre as sombras da nossa ignorância. E conforme falei há pouco e repito, o capítulo 13 da carta aos Hebreus diz: Deus nunca nos abandona. Então, se Deus nunca nos abandona, por que eu passo por essas situações? Por que eu sofro tanto? Por que eu não tenho paz na minha casa? Por que eu não tenho constância, harmonia nos meus relacionamentos? Por que o meu corpo se ressente tanto de moléstias das mais diversas? É esse o amor que Deus tem para comigo? É essa a proteção? É esse o amparo que a espiritualidade amiga tem para comigo? Mal saio de uma situação inconveniente, já chega outra. Eu não tenho paz. E em momentos como este, ao invés de nós levantarmos a bandeira da fé, a bandeira da esperança, a bandeira da confiança, nós nos permitimos vencer pelas adversidades. Caímos, sucumbimos, jogamos a toalha, como se diz. Por que isso acontece? Talvez seja porque, conforme disse Jesus, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda,
removeríamos todas essas montanhas de dificuldades da nossa existência, da nossa vida. Mas essa remoção de montanhas não significa afastá-las com uma mão. Não significa mantê-las longe de mim. A remoção dessas montanhas se dá pela nossa capacidade de vencê-las. Porque cada uma dessas montanhas que nos acomete no nosso dia a dia, nada mais são do que provas para verificar até que ponto já estamos amadurecidos na nossa relação com a divindade. Talvez porque esquecemos que nós estamos ainda no mundo de provas e de expiações. Ainda alimentamos a ideia infantil de que podemos ter uma existência pródiga, de alegrias, de momentos felizes, de sucessos profissionais, de sucesso em todos os nossos empreendimentos, esquecendo-se de que cada minuto, cada segundo neste planeta é oportunidade de provas. Esquecemos também de que as provas pelas quais passamos são compatíveis com a nossa necessidade evolutiva. E por isso, em posse da nossa ignorância, olhamos para o nosso colega, que aos nossos olhos sofre menos que eu, e julgamos a parcialidade do Criador. Por que eu sofro tanto e ele ou ela tem uma vida pródiga de bênçãos e de alegrias? Nós nos colocamos na posição de julgadores da justiça divina. A gente não tem coragem de dizer, mas pensa, Deus está sendo injusto comigo. Eu sou uma pessoa melhor do que ele, e no entanto eu sofro mais do que ele. Onde está a justiça divina? Esquecemos de que a existência física, ela é eivada de oportunidades das mais diversas. E cada um responde pelas suas reais necessidades. Por isso que Jesus ressaltou tanto para que nós não julguemos. Não julguemos ninguém, por uma razão muito simples. Nós não conhecemos o histórico completo de todos nós. Nós não conhecemos o histórico completo de cada um de nós. O véu do esquecimento, bendito, nos impede de saber as causas daquilo que eu chamo de sofrimento e que vivo hoje. Esquecemos. Mas é por isso, mais uma razão para que nós estudemos filosofia espírita. Mais uma razão para que nós alimentemos a nossa fé, a nossa confiança na justiça divina. Porque os emissários de Deus não erram de endereço. Não erram de endereço. Não se equivocam no tamanho da prova. Cada um de nós recebe a lição no exato tamanho da nossa necessidade. Então, quando nós nos dedicamos
ao estudo da doutrina espírita, devemos ter isso em mente. Ser espírita não significa ser mais privilegiado em termos de bênçãos ou de não bênçãos. Ser espírita significa sermos abençoados com a oportunidade de ampliarmos a nossa consciência, de ampliarmos a nossa visão, de ampliarmos a nossa percepção sobre as leis naturais. Porque é só conhecendo as leis que regem a vida no universo que nós vamos, para e passo, acessando conhecimentos que nos trarão mais harmonia, mais paz. Não porque não sofreremos mais, mas porque saberemos por que estamos sofrendo. De acordo com a Bíblia, um dos maiores exemplos, se não o maior, exemplo de fé, de perseverança, de confiança, é a experiência de Jó. Jó, que era um homem rico, saudável, tinha uma família maravilhosa, e segundo os relatos bíblicos, Satanás propôs a Deus provar a Jó, dizendo: ele só te é fiel porque ele tem tudo o que ele tem. E Deus, conhecendo a firmeza da fé de Jó, segundo o relato bíblico, autorizou o diabo a testar Jó. E ele começou por lhe tirar os bens materiais. Era rico, ficou pobre. E Jó continuou adorando a Deus. Tirou a família, tirou seus filhos, e Jó continuou firme na sua fé. Tirou-lhe a saúde física. E ainda mais, Jó agradecia a Deus e o venerava. Até que o inimigo desistiu. Que sirva de exemplo para nós, aprendizes do amor do Cristo, aprendizes da fé em Deus, aprendemos a nos comportarmos diante das provas que testam a nossa capacidade de confiar, a nossa disposição para continuar, apesar das adversidades. Quantas vezes nos lamentamos? Quantas vezes desejamos ter a vida do outro? Porque na nossa percepção o outro é mais feliz. E como diz aquele ditado popular, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas ninguém sabe o trabalho que o vizinho tem para manter a grama verde e podada. A gente só quer a grama do vizinho. Precisamos despertar. Precisamos despertar para uma realidade que muitos de nós ainda desconhecem, que é a realidade da nossa autonomia para definirmos os caminhos e os destinos da nossa vida. Autonomia no sentido de eu tenho a capacidade de fazer as minhas escolhas. As propostas estão aí. Cabe a mim escolher os caminhos que quero seguir. E a responsabilidade de saber que, uma vez escolhido um caminho, receber com humildade as consequências das minhas escolhas. Muitos de nós
Ao contrário de uma experiência autônoma, de decisão própria, de escolha própria dos caminhos a seguir, ainda vivemos numa ética heterônoma. Uma ética, um comportamento onde nós esperamos que todas as nossas necessidades sejam supridas por alguém de fora. Ainda vivemos no engodo, no engano, na perspectiva de que a nossa salvação, e quando eu digo salvação, não estou falando apenas do ponto de vista espiritual, mas a nossa salvação diante das adversidades da vida, sejam sanadas por alguém que vem com uma varinha mágica, resolvendo todos os nossos problemas. Muitas vezes, inconscientemente, ainda esperamos isso. Agora que eu sou espírita, não tenho mais com o que me preocupar. Os espíritos resolverão meus problemas. Basta eu fazer uma prece para o Dr. Bezerra de Menezes, ele que é reconhecido como médico dos pobres, e toda a minha saúde será restituída. É assim? Precisamos saber que muitas vezes aquilo que nós chamamos de doença é, na verdade, a nossa cura. Precisamos reconhecer, despertar, ver de que as doenças, elas atingem apenas o nosso corpo físico. E que as consequências delas pode ser o aprimoramento do espírito. Então, como espíritas, nós temos a obrigação moral, pela quantidade de informação que nós já temos, de conviver bem com as tais adversidades da vida. Enquanto espíritas, nós temos um compromisso moral, pela quantidade de informação que nós já temos, de sermos mais fortes diante dessas adversidades, de não nos permitir sucumbir diante dessas provas. Porque, como o próprio Cristo já disse, Deus dará prova conforme a capacidade de cada um. Ou, para seguir alguns ditados populares, Deus dá o frio conforme a roupa. Outros dizem que não, dá a roupa conforme o frio, dá na mesma coisa. Mas o importante é nós termos a consciência de que tudo que nos chega está na conta das consequências das nossas escolhas. Os sofrimentos não nos chegam porque Deus quer. Não. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Como disse o Pedro, Deus não quer o sofrimento do pecador. Ele quer a sua remissão. Então, se para nos remirmos precisarmos passar por determinados sofrimentos, passaremos pelo sofrimento. Porque o sofrimento é o último step, é a última tentativa da natureza de nos trazer para a nossa realidade. Primeiro vem as lições, primeiro vem os convites, mas como nós somos teimosos, fazemos escolhas equivocadas, quando as consequências vêm, dificilmente a gente coloca na nossa conta essas consequências. Colocamos na conta de Deus ou na conta dos tais obsessores. Talvez por isso, já me encaminhando para o encerramento, talvez por isso, algumas pessoas não se dão bem com a doutrina espírita, do ponto de vista religioso. Não gostam.
e não gostam porque a doutrina espírita coloca essa responsabilidade sobre cada um de nós. A doutrina espírita não diz, basta você se tornar espírita e tudo se resolverá. Não. Nós dizemos, em você aceitando a doutrina espírita como a tua bússola, ela vai te dar orientação para que você faça melhores escolhas a partir de agora. Mas as escolhas feitas no passado, essas já estão plantadas. Essas nós temos que colher. E diante da colheita, temos que ter paciência. Temos que ter perseverança. Temos que ter uma fé, pelo menos, do tamanho de um grão de mostarda. Porque o fato é que tudo isso que nós chamamos de sofrimento, um dia vai passar. Tudo vai passar. Nada é para sempre. Pensemos como nós queremos estar daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 500 anos. Como que eu quero estar? E vamos começar a trabalhar para atingir esse desejo, esse objetivo muito nobre e necessário. Mas nós precisamos cumprir todas as etapas. Então, a partir de hoje, não vamos nunca mais maldizer a dor que nos fere, maldizer o problema que nos afeta, porque tudo não passa de instrumentos para burilar a nossa intimidade espiritual. Tudo não passa de provas, assim como passou Jó, para que nós atinjamos esse tamanho de fé, de confiança que precisamos alcançar. Neste mundo, todos sofrem. Uns de uma forma, outros de outra, todos passam por provas. O que diferencia é a forma como cada um passa pelas suas provas. Então nós temos o exemplo do Jó, nós temos o exemplo do próprio Cristo. Mais próximo de nós, nós temos exemplos como o próprio Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Todos passaram por seus momentos de provas, compatíveis com a necessidade de cada um. Compatíveis com a capacidade de cada um. Nós estamos experienciando as nossas. Então, pensemos sobre isso. Busquemos cativar a fé, a sementinha de fé que está em cada um de nós. Façamos ela crescer, se tornar mais robusta. Alimentemos a nossa confiança e não esqueçamos de alimentar a esperança de que um dia tudo será flores. Mas esse um dia depende de cada um de nós. Porque a cota que compete a Deus, essa está sendo feita, não tenhamos a menor dúvida. A parte dele está sendo feita. A parte que toca aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, eles estão fazendo. Mas eles não podem fazer aquilo que compete a cada um de nós. E o que é que compete a cada um de nós? Buscar informação, refletir, construir conhecimento e trabalhar a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa indulgência, trabalhar a nossa capacidade de sobreviver bem a todos os óbices, a todos os obstáculos que a vida nos oferecer. E eu não tenho dúvidas, todos nós estamos capacitados para isso.
Busquem a força dentro de vocês que as encontrarão. A força está em nós, aguardando que a gente a desperte para que ela caminhe conosco no sentido da nossa paz e da nossa harmonia. Tudo bem? Vamos agora, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos, buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Vamos conversar agora com Jesus, o nosso amado Mestre Jesus. Ele que disse que nunca nos abandonaria. Ele que prometeu enviar o Consolador. E eis que aqui estamos, diante do Consolador prometido, nos oferecendo todas as condições para que aprendamos com Ele, com o Consolador, para que construamos a força que necessitamos para vencer os aprendizados da vida. E para que um dia possamos todos nos encontrar, olhar para trás e agradecer a Deus por toda a força que nos deu quando nós pensávamos que estávamos sós. E assim como agora, em todo momento da nossa vida, sempre teremos a companhia de Deus, de Jesus, por intermédio daqueles irmãos que nos assistem diuturnamente. Agradeçamos a Deus, a Jesus e a cada um desses irmãos. E é com essa confiança e essa certeza que continuaremos a nossa caminhada. E é com essa devoção que nós pedimos a permissão para encerrar a nossa reflexão de hoje, dando graças a Deus e a Jesus. Que assim seja.